tema regularização tardia, pouca gente está falando, mas nós trouxemos aqui um professor que quer levar esse tema aí ao conhecimento de todos nós. E quem é ele? Ele é servidor de carreira da Prefeitura de Maceió desde 1996, onde atuou como coordenador de contratos, coordenador de licitações, diretor de gestão e assessor parlamentar. É graduado em administração e mestre em educação pela UFAL, com pós-graduação em direito público e docência no ensino superior. Atualmente é membro da comissão de compras públicas do CFA e autor do livro Desvendando o Estudo Técnico Preliminar nas Contratações Públicas. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Davidson Calheiros. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a Fosset pela oportunidade. Nós estamos aqui à disposição para que a gente possa fazer uma grande conversa, um grande bate-papo sobre o envio tardio de documentos na fase de habilitação. E olha, esse é um tema espinhoso, hein, Ricardo? Exatamente, professor. Eu quero agradecer aqui, deixar público, né, o seu tempo, a sua disponibilidade e, claro, este tema, porque em época aí de nova lei de licitações, muito tem se falado aí, vários artigos, mas acabou deixando este tema de lado, não é isso? Então eu agradeço por você propor isso daí, porque tenho certeza que é o calcanhar, tanto para fornecedor como também para o gestor público, né? Mas vamos do início aí, professor, afinal, o que é a regularização tardia dentro da fase de habilitação? Por favor, o espaço é todo seu, professor. Perfeito, Ricardo. Ao participar de uma licitação, os editais, né, o licitante vai encontrar nos editais exigências que deverão ser cumpridas na fase de habilitação, né? Essa exigência não é uma novidade, na Lei 8666, o artigo 43 já trazia essa exigência, e na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, essa exigência ela é refletida, ela está disposta no artigo 64, que diz que a entrega, após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo, tá, no sentido de se fazer uma diligência. E aí, o que acontece? Apesar da Lei 14.133 ter 194 artigos, é uma lei extensa, você tem uma ideia, só o artigo 6º tem 50 incisos, em muitas situações a lei acabou ficando silente, né? E a gente tem, além dessa situação, toda a questão da jurisprudência, dos órgãos de controle externo, como os TCS, os Tribunais de Contas Estaduais, e o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza a utilização de verbas federais pelos órgãos públicos, quando estes órgãos fazem licitação utilizando verba federal. Então, a pergunta que fica no ar é essa: qual é a melhor forma de interpretar esse dispositivo do artigo 64? E em que casos essas diligências podem ser feitas, Ricardo? É isso aí, professor. É bom porque já esclareceu. Tem muita gente que está chegando agora neste universo aí das contratações. O professor já bem colocou o artigo 64. Então, vamos lá, professor, vamos nos aprofundar um pouco mais. O que realmente eu posso, né, usar aí deste recurso aí da regularização tardia. E, claro, se puder já complementar, quem pode fazer essa regularização tardia, professor? Por favor. Perfeito, Ricardo. O que acontece? Se nós formos interpretar literalmente o artigo 64 em seus incisos 1 e 2, primeiro e segundo, nós vamos encontrar a seguinte situação. O que é permitido, quando é permitido fazer que o administrador, que a administração pública faça, que o servidor faça uma diligência? A primeira situação é quando um dos documentos que foi enviado, ou mais documentos que foi enviado na fase de habilitação, ele perdeu a sua vigência, a sua validade
após o envio. Então, através de uma diligência, você pode substituir, o licitante pode substituir esse documento. Afinal de contas, quando o licitante enviou, esse documento ele estava válido. E a outra hipótese, tá, prevista na lei 14.33, no artigo 64, é que, caso um documento já tenha sido enviado, mas alguma informação precisa ser complementada, é possível enviar documentos posteriores que possam atestar as informações ou complementar as informações acerca dos documentos que já foram anteriormente enviados. Porque a gente sabe que em licitação a gente trata de 3 tipos de erros ou equívocos, Ricardo. A gente trata dos erros materiais, né? Dos erros formais e dos erros substanciais. O erro material é aquele erro, por exemplo, que se vê facilmente que foi cometido um equívoco. Por exemplo, uma data que foi trocada, ao invés do mês 6, foi colocado o mês 7, ao invés do cálculo, o cálculo matemático, a soma da quantidade de unidades vezes o valor está equivocado, isso pode ser ajustado. Estamos aí tratando do erro material. Do erro formal, né? Formal vem de forma, então, por exemplo, uma proposta que foi enviada que contém as informações solicitadas no edital, mas o formato da proposta não está condizente com as cláusulas editalícias. Isso pode também, em sede de diligência, ser ajustado. Mas estamos tratando também do erro substancial, né? Por exemplo, uma proposta que foi enviada pelo licitante, porém, a proposta continha a especificação completamente diferente do que exigia o termo de referência, que é um documento que vai anexo, faz parte, é parte integrante do edital. E aí, Ricardo, para apimentar essa discussão, entra os tribunais, né, de contas da União e o Tribunal de Contas do Estado, com uma nova interpretação desde 2021 sobre o artigo 64. É isso aí, professor. Isso que eu já vou pedir para você dar continuidade e colocando ainda um pouquinho mais de pimenta nessa conversa aí também, porque volta e meia surge esse assunto, é com relação aí aos acórdãos. Se o professor pudesse aprofundar isso daí também, principalmente para quem acompanha aqui o canal e acha, né, nova lei de licitações, não mudou nada com relação a isso, vou continuar atuando da mesma forma. Preste atenção no recado do professor Davidson aí, se liga aí, viu? Perfeito, Ricardo. A nova lei de licitações, ela significa uma nova forma de fazer licitação. Eu entendo que é uma lei, que é claro, podia ter melhorias, mas ela é uma lei desburocratizante, é uma lei que dá um novo olhar sobre as compras públicas, né? Inclusive para micro e pequenas empresas, entre outros, a transparência com o Portal Nacional de Contratações Públicas, mas existem algumas lacunas, e uma delas é essa que nós estamos tratando aqui, a possibilidade do envio tardio de documentos. Para tanto, né, já em 2021, o Tribunal de Contas da União emitiu o acórdão número 1211, ou 1211, para quem preferir, tá, falando sobre a inclusão de documentos, onde ele, literalmente, né, no texto do acórdão, ele diz que a vedação contida no artigo 64 da Lei 14.133 não alcança documento ausente, e aí está falando da ausência do documento, ou seja, o documento não foi enviado por falha, por esquecimento ou por equívoco, né? Comprobatório de condição atendida pelo licitante antes do envio da proposta. O que na prática quer dizer isso, Ricardo? Na prática significa dizer que o TCU ele está relativizando a interpretação do artigo 64, nos dizendo à administração pública, dizendo ao servidor que comanda a licitação, olha, essa vedação do artigo 64, ela não alcança, tá, casos onde, posteriormente ao envio de documento de habilitação, o licitante possa comprovar que, por esquecimento ou por falha, né, como a gente já disse aqui, ele pode sim enviar um novo documento através de uma diligência que vai ser feita pela administração, comprovando que, independentemente da data que aquele documento está sendo enviado, as informações que contém o documento se referem a fatos que aconteceram anteriormente ao envio
da proposta. E logo em seguida, Ricardo, logo em seguida, no ano de 2022, o TCU emite outro acórdão que ele amplia esse entendimento, é o acórdão 468 de 2022, ele amplia esse atendimento, essa visão, né, sobre os procedimentos licitatórios, não só para documentos ausentes, mas também para documentos que já foram anteriormente enviados, tá? O primeiro fala de ausentes, esses que também já foram enviados, mas que podem ser ajustados. E aí vamos imaginar aqui como exemplo prático um balanço patrimonial que foi enviado junto com os documentos de habilitação. Esse balanço continha a assinatura do contador da empresa, esse balanço continha a assinatura do representante legal da empresa, mas esse balanço, por exemplo, não continha a chancela da Junta Comercial do Estado, ele não estava registrado na Junta, o que os editais comumente chamam de balanço apresentado na forma da lei. E aí criou essa polêmica, né? E enquanto o servidor da administração pública, que está comandando a licitação, o agente de contratação, também denominado pregoeiro no pregão, como é que ele fica? Né? Ele atende o que diz o dispositivo 64 da Lei 14.133, ou ele atende essa nova visão do TCU? E corroborando também nesse sentido, no próprio ano de 2022, o TCU também lança o Acórdão 966 de 2022, nessa mesma visão, concatenando o que já tinha tido de visão anterior, que é possível, sim, enviar o documento tardio em algumas situações. Ricardo? Professor, eu vou pedir só para você explorar um pouquinho mais, porque eu sei que este é um tema que gera muita dúvida, principalmente para os fornecedores, com relação à diligência. Em que momento, né, que isso pode ser solicitado? Se você pudesse falar um pouquinho a mais aí, porque talvez o fornecedor que está aqui acompanhando, inclusive eu vou pedir, tem mais uma dica para você, fornecedor que está aqui acompanhando. Ó, vai aparecer aqui embaixo. As redes sociais do professor, ó, ele distribui muito conteúdo para todos nós. Então, essa conversa aqui ela vai ser breve. Manda lá uma mensagem, manda um direct aí para o professor. Tá gostando aqui do tema? Curta, comenta, compartilha este vídeo aí, faça ele chegar aí ao alcance. Joga aí no grupo do WhatsApp que você tem aí sobre licitações, né? Quem é dessa área, todo mundo tem aí um grupo chamado Licitações Públicas, né? A gente sempre tem ali o nosso grupinho. Então, faça esse conteúdo rodar aí, viu, professor? Eu fico super feliz quando eu vejo esse conteúdo rodando aí nos grupos do WhatsApp, né? E se de repente você está vendo aí pela rede social do professor, então deixe de seguir a Forset, também está aparecendo aqui embaixo, ó, @licitaforset em todas as redes sociais. Aí tem muito conteúdo excelente, assim como o do professor aqui. Então, professor, feito aqui esse intervalinho, se você pudesse falar um pouquinho mais aí sobre a diligência, que eu sei que isso gera muita dúvida, principalmente para o fornecedor. Por favor, professor. Perfeito, Ricardo. Principalmente no tocante às orientações, né, dos tribunais de contas, tanto estaduais quanto o Tribunal de Contas da União, no sentido, ultimamente, né, eu estou falando nos últimos 3, 4 anos, no sentido de desburocratizar a licitação em busca do que diz o artigo 11 da Lei 14.133. Um dos princípios do artigo 11 é que a licitação ela possa gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração. E nós não estamos falando aqui apenas do valor da aquisição da administração pública, a gente está falando aqui de questões como durabilidade, como qualidade e tantas outras que a lei chama de ciclo de vida do objeto. Então, para tanto, os tribunais, que são os órgãos de controle externo, têm orientado a administração pública a que, em situações que seja possível, tá, fazer aquela contratação, que a administração pública seja diligente, ou seja, abra uma diligência para apurar de uma forma melhor a possibilidade, é o que estamos tratando aqui, do envio tardio de documentos. E aí, Ricardo, para dar um exemplo prático para todo mundo que está nos assistindo, vamos imaginar aqui que um atestado de capacidade técnica ele não tenha sido enviado por equívoco, por falha ou por esquecimento. Numa cidade pequena, por exemplo, já que a legislação ela dá pelo menos 2 horas,
para que seja reenviado algum tipo de documento em sede de diligência, e isso é o mínimo, 2 horas, podem ser mais, um empresário pode, sim, numa cidade pequena, redigir junto a outro empresário que efetivamente a compra existiu, tá? Uma atestado de capacidade técnica naquele mesmo dia, naquela mesma hora, e apresentar posteriormente, fruto dessa diligência. Não vejo, tá, nenhum fator complicador nesse sentido, desde que, é claro, aquela compra tenha sido efetivamente feita, desde que aquela nota fiscal seja fidedigna, não vejo problema nenhum. Porque, em alguns casos, alguns servidores entendem que é a data do documento, né, a data do documento que vai ser entregue posteriormente, que precisa ser datada antes do dia da apresentação da proposta. Não necessariamente. O TCU, em seus acordos, ele não cita a questão de data. O que é que ele diz? Ele diz que os fatos, o que contém as informações, precisam ser, além de fidedignas, claro, elas devem demonstrar algo que aconteceu anteriormente à data da apresentação da proposta. Então, assim, não só, já falei aqui do balanço, do atestado de capacidade técnica, pode ser também uma diligência para que seja reenviada, Ricardo, uma certidão negativa, né? Ela foi entregue positivada e, de repente, foi entregue de forma equivocada, pode ser uma certidão negativa de débitos fiscais, de débitos trabalhistas. Então, essas situações são possíveis através de diligência, Ricardo. Professor, mais do que esclarecido, e atenção você, né, que está acompanhando aqui este vídeo, preste atenção na dica aí do professor, né? Lembrando que realmente tem que ter ocorrido, né, aquela venda, né? A gente fala isso porque às vezes a gente vê empresários aí caindo, né? Infelizmente, sei lá, um vendedor, alguém lá fala: não, pera aí que pode deixar que eu resolvo isso. Eu vou providenciar aí este documento para você. E aí, onde você acaba entrando, né, num dilema enorme aí sem perceber, você infelizmente entra ali numa fraude dentro de um processo administrativo. Professor, o pessoal sempre cobra aqui, agora o recado é para o gestor público, né? E os riscos, professor? Vamos falar de riscos? Tem muito gestor, chegou este ano aqui na administração, nova lei de licitações, mas os riscos de aceitar aí essa regularização tardia. Por favor, professor. Ricardo, primeiro, a gente sempre recomenda aos gestores que capacitem as suas equipes. É importante. Se eu estou aqui hoje a convite da Forset, é porque durante a minha vida inteira a gente procurou se capacitar para estar aqui ocupando esse espaço que é muito importante para todos os nossos espectadores, ouvintes, né? Enfim. E a dica maior é que esses gestores, eles, junto com as suas equipes, ele fique atento às novas visões, né? A nova análise que os órgãos de controle estão dando sobre as contratações públicas, né? Junto também com o seu controle interno, junto com com as suas procuradorias, né? Com seus órgãos de assessoramento jurídico. A gente tem como exemplo também órgãos federais, e aí é um caso prático que eu vou falar para vocês aqui bem rápido, tá? Ricardo e todos que estão nos ouvindo. Em 2021, tá, a AGU, a Advocacia Geral da União, ela deu um parecer contrário a esse entendimento de apresentação tardia de envio de documentos. Já agora, em 2025, recentemente, o parecer número 2 de 2025 da AGU já mudou a visão. Ou seja, em 4 anos, a visão da Advocacia Geral da União foi modificada, permitindo-se, entendendo que é possível fazer o envio tardio de documentos, desde que isso esteja previsto no edital, né, no instrumento de convocação editalício. Então, assim, é importante que controle externo, assessoramento jurídico e gestores, junto com a capacitação dessa equipe, estejam atentos com essa nova visão, Ricardo. Professor, e assim como eu falei, o tempo não ajuda a gente, então eu já vou pedindo aqui para você que está acompanhando este vídeo, siga o professor, está aparecendo aqui embaixo, ó, as redes sociais do professor. Então, o tempo aqui não ajuda. Eu vou pedir aí, professor, que já caminhando para o nosso final, e aqui já faz parte deste quadro, né? Deixar dicas. Que dica que você deixa aí, professor? Tanto para o fornecedor, como também para o gestor referente ao tema proposto aí, né, a regularização tardia. Por favor, professor.
O tempo passou rápido demais, né? É uma conversa tão boa, tão esclarecedora, mas vamos lá. Para o gestor, eu vou repetir a dica: capacite suas equipes, capacite sempre. Licitação, a legislação, ela muda todos os dias, cada hora chega uma nova instrução normativa, um novo decreto, tá? Então, a capacitação é a chave do sucesso das aquisições da administração pública. Lembrando aí que a gente tem também capacitação em várias fases, a gente está falando aqui fase de planejamento, fase de seleção do fornecedor, contratos também, capacitar os servidores em contratos é muito importante. E para os nossos licitantes, né, para as empresas que vão participar dessa competição pela licitação, eu deixo duas dicas valiosas. A primeira é manter os impostos em dia, tá? Para que as suas certidões fiscais, trabalhistas ou de recuperação judicial e falência estejam em condições de competir, né, na licitação, até porque isso é uma exigência legal, e cuidados com a habilitação técnica, né? Você precisa comprovar, através de atestado de capacidade técnica, que você já forneceu esses produtos ou esses serviços para entes públicos ou para entes privados, e essa é a melhor forma. E manter-se informado, né? Principalmente aí através dos canais da Forset, que atendem todo o Brasil. E é isso, Ricardo. Professor, quero agradecer mais uma vez aí o seu tempo, a sua disponibilidade. Que tema gostoso de ouvir, eu tenho certeza que muita gente aí, você esclareceu a dúvida de muitos aí. É tanto o fornecedor como o gestor também, que está chegando agora na administração aí, né? Ou até mesmo aquele mais antigo. E aí, como que mudou isso? E eu amei aí o professor mencionar sobre a capacitação, né, professor? Isso é super importante, independente da lei, independente do seu cargo aí no seu município. Se você é fornecedor recente ou há mais tempo, você precisa se capacitar, né? Temos aí uma nova lei, temos novas regras. Vocês viram quanto é importante acompanhar. Ricardo, eu não entendo direito, não. O que é essa história de acórdão? Você vai entrar em contato ali com o professor, ó, tá aparecendo aí as redes sociais. Tire aí as suas dúvidas, ou deixe aqui no vídeo também. Coloque aqui que nós fazemos chegar até o professor essa dúvida. Peraí, será que eu posso ou não posso fazer isso? Tire suas dúvidas, aproveite, gente. Eu sempre falo, professor, licitação cada vez mais, né? Não é para amador, mas hoje em dia só é amador quem quer, porque tem tanto conteúdo como que você trouxe aqui para a gente, disponível de maneira gratuita na internet aí para que a gente possa acompanhar. Professor, agradeço. Em nome de todo o time Forset, tenho certeza que essa é a primeira de muitas das participações que você vai ter aqui conosco, e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor!